Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, renove suas forças e que você jamais perca a sua fé. Tenha fé em Deus, tenha bom ânimo, marche, não pare, não olhe para trás. Colocou a mão no arado, olha para frente, porque senão vai virar uma tragédia. Eu já falei isso em um outro vídeo que eu gravei. O arado é aquela máquina agrícola que tem lâminas imensas, cortantes, capazes de perfurar a terra super dura e prepará-la para o plantio. Você consegue imaginar uma pessoa que colocou a mão naquela máquina que vai cortando tudo pela frente? Imagina, parar, distrair, olhar para trás. Vai virar uma tragédia, vai perder o controle. E aonde aquela máquina for, vai trazer estrago. É por isso esse exemplo, colocou a mão no arado, abriu o coração para servir a Deus, que é uma mudança de vida, de fato. Não olhe para trás, prossiga para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Ele é o alvo, Ele é o caminho que nos conduz ao Pai. Ele é a verdade que liberta, Ele é a vida abundante. Eu conversava com uma querida amiga e irmã em Cristo e ela me relatou que passou por um procedimento cirúrgico. E quando ela ver essa mensagem, ela vai se lembrar da nossa conversa. E ela relatava o medo, a ansiedade, quase 2 anos ou mais esperando por esse procedimento, sempre desmarcava. Já houve dias que ela chegou a se preparar, estava ali com a roupa já para entrar na sala de cirurgia e foi desmarcada. E vez após vez, marcava, desmarcava, e finalmente saiu. Alguns dias essa cirurgia para ela, e ao mesmo tempo que vinha aquele alívio para que ela passasse pelo procedimento e fosse livre de todas aquelas dores, daquele mal-estar no seu corpo, que eram constantes e terríveis, ela sentiu medo. E enquanto eu conversava com ela pelo telefone, ela falando medo, que ela chegou a querer desmarcar a cirurgia, depois de tanto tempo de espera. E ela falou que muito amedrontada, e aí um querido pastor, amigo nosso em comum, foi até a casa dela, orou com ela e disse para ela: querida, não fique preocupada, coloca Jesus à frente, peça a Ele para entrar à sua frente, para que Ele use os médicos, vai dar tudo certo. E mesmo assim ela abalada emocionalmente. E quando chegou lá, aquele temor e ela orando, a enfermeira, graças a Deus, ajudou ela muito nessa parte. Ela falou que teve até música de fundo, louvor a Deus no momento da cirurgia. Olha que Deus maravilhoso. E ela também relatou que quando ela viu os médicos se movimentando ao seu redor, pegando alguns instrumentos, ela viu ele pegando um certo instrumento lá, ela ficou desesperada: vai me entubar, o que é isso? E o médico acalmando ela. E finalmente, quando ela acordou, já tinha passado. Graças a Deus, já tinha ali passado pela cirurgia e tinha dado tudo certo. E ela demonstrando um medo inquietante. E chegou um momento que eu falei com ela: querida, você estava com medo de quê? Qual era o seu medo? Era de que? Era de morrer? Eu fui bem direta com ela. Era de morrer? Era o quê? Algo dar errado, dar alguma complicação? E ela falou que tinha algum medo de passar por alguma complicação, até mesmo, né? Eu sei que ela tem um pouquinho de receio em relação à morte. E naquele momento, eu falei com ela: o cristão genuíno, ele não tem medo da morte. Porque ele sabe nas mãos de quem a vida dele está. A pessoa que realmente tem Cristo na sua vida e já entregou a sua vida para ele não tem medo. Pelo contrário, ele sabe para onde ele vai, ele sabe em quem ele crê. Ele sabe o Deus que ele serve e entende que a morte não é o fim, é o começo. É apenas o começo. A palavra do Senhor fala no livro de Salmos, de número 116, versículo 15, que o Senhor vê como preciosa a morte dos seus fiéis. Você já parou para pensar nisso? Que Deus vê como preciosa a morte dos seus fiéis? Por quê? Porque Jesus disse aos discípulos: eu vou preparar um caminho, eu vou preparar um lugar para vocês.
uma morada para vocês, para que aonde eu estiver, vocês também estejam comigo. Jesus também disse em João 11, quando ele relata ali as irmãs de Lázaro, que aquele que nele cresce não morreria, mas teria a vida eterna. Aquele que crê em Cristo não morre para sempre. Ele passa um período como se fosse de sono, em que quando a trombeta tocar e ele descer nas nuvens, aqueles que morreram nele ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos também subirão e encontrarão com ele nos ares. Nós não precisamos temer a morte. Nós não precisamos nos preocupar com a morte. E também eu continuei falando com ela, minha irmã, tem como evitar a morte? E se você morresse naquele momento, e aí? E se Deus quiser te levar agora? Você vai fazer o quê? Você que está me ouvindo. Tem os antigos que tinham aqueles ditados, né? Quando se falava na morte, vira essa boca para lá. Adianta eu virar a boca para lá? Ou então tinha aqueles que procuravam uma madeira e isola. Isolar o quê? Como impedir? Nem Jesus foi poupado da cruz e ele também morreu. Mas ali ele mostrou que ele, como Cristo, Filho de Deus, ressuscitou ao terceiro dia, e assim também ele promete àqueles que o amam, que aqueles que nele esperam, aqueles que entregaram sua vida para ele, também ressuscitará e passará toda a eternidade com ele, onde não haverá mais choro, pranto, dor, angústia, tristeza. Já parou para pensar nisso? A morte não é o fim. É por isso que Paulo relata que o viver é Cristo. E se morrer é lucro. Tá tão difícil a vida aqui. É por isso que o tempo todo o Senhor nos lembra, vocês estão neste mundo, mas não são deste mundo. Estamos aqui como peregrinos, como passageiros numa viagem que é muito breve. E só Deus sabe o dia da parada final. Nós não temos que temer a morte. Temos que temer onde passaremos a eternidade. A questão não é a forma que a pessoa parte. A questão é onde a alma dela passará a sua eternidade. Porque quando você parte crendo em Cristo, a sua eternidade é de gozo, é de glória, é de renovo, tudo novo. Até mesmo um novo nome, a palavra do Senhor diz. O problema é passar a eternidade sem Cristo, porque Ele mesmo veio e mostrou que a eternidade sem Ele é fogo eterno, é ranger de dentes, aonde o fogo não se apaga e o verme não morre. Haverá gritos, dores, angústias, tormentos, mas aquele que crê nele, que confia nele, é certo que terá uma eternidade de glória, de gozo, de graça, de paz. Sabe aquele ditado? Quando alguém morre e as pessoas comentam, descansou. O descanso eterno está em Cristo. Viver com Cristo é conseguir respirar neste mundo mau e ter força para marchar, independente do que acontecer. E morrer com Cristo vale muito mais a pena do que passar toda a vida aqui sem Ele. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O Senhor também usa o profeta Isaías no capítulo 57 para dizer que o justo perece e ninguém observa isso em seu coração. Homens piedosos são tirados e ninguém entende que os justos são tirados para serem poupados do mal. Sabe aquela situação que você não entende? Olha lá, quem morre é o pai de família, é um trabalhador, é uma ótima pessoa, honesta, era um servo de Deus, era uma pessoa maravilhosa, abençoada, um bom pai, uma boa mãe. E aqui o profeta, ele usado pelo Espírito Santo, ele relata que os justos morrem e ninguém observa. Mas ele mesmo segue dizendo que ninguém entende que o justo é tirado para ser poupado do mal. Aqueles que andam retamente entrarão na paz e acharão descanso na morte. É maravilhoso, porque até nesse momento que para muitos é dor,
É tristeza e angústia, lógico, fica o buraco da saudade que ninguém restitui, que ninguém, como que eu posso dizer, substitui, porque cada pessoa é única. Mas quando se entrega a sua vida a Deus, coloca a sua fé nele, é um momento de gozo e glória na vida de qualquer pessoa que crê em Deus. Nós não precisamos entrar em desespero, em angústia. Precisamos apenas crer que Deus é bom, sabe o que faz e cuida de nós em todo o tempo. Não temas. Aquele que crê em Deus, aquele que crê em Cristo, a morte não é o fim, é o início. É o início de um gozo e um descanso, de paz eterna. Não temas. Não temas, porque Cristo já está na eternidade nos esperando. Ele foi morto antes da fundação do mundo para que através do sacrifício dele, nele tivéssemos vida aqui com abundância e garantíssemos a salvação de nossas almas pela fé nele. Entrega a sua vida para Cristo. Lança toda a sua ansiedade sobre ele, porque ele cuida de vós. Ele cuida de cada um de nós e ele é fiel para preparar para nós o melhor, onde a própria palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem penetrou no coração do homem o que Deus já preparou para aqueles que o amam. Crê somente, não temas. Nunca se esqueça disso, que o viver é só com Cristo, para valer a pena e você ter força para suportar as aflições. E se morrer, é lucro.